Boa noite aos que estão aí no campus e aos que estão em casa. Antes de começar minha apresentação, eu queria dizer que eu estou muito honrada e feliz de participar desse evento. Creio que nosso último evento, né, do PPGLA é um pouco triste, mas ao mesmo tempo dá uma alegria de ver tantas pesquisas dos colegas, assim, que dá para ver que não tem fim, né? Não tem final. A coisa vai por aí, né? Vai para o mundo, as nossas pesquisas. Eu vou apresentar hoje para vocês, então, um pouquinho da minha tese, né? Que é o desafio 4 anos em 10 minutos. Eu estou no 4º ano do meu doutorado. Sou orientadora da professora Kátia de Azevedo Fronza. E o tema do que eu vou apresentar hoje para vocês é semiótica em aulas de português, relato de uma tese. Bem, o que motivou a minha pesquisa, né? A homologação da BNCC, né, em 2018, e aí, nesse documento norteador do ensino básico brasileiro, a língua portuguesa, né, ela foi dividida em eixos: escrita, leitura, oralidade e análise linguística / semiótica. E aí, na revisão de literatura que eu fiz para a tese, eu vi que haviam poucos trabalhos com a temática da análise semiótica, havia muitos trabalhos com a temática de análise linguística, mas a semiótica era meio que um vespeiro, assim, que o pessoal não estava mexendo muito, sabe? E daí bom, então é aí que eu vou. Aí, esse foi uma das questões que motivou. Bem, mas afinal, o que é semiótica, não é? Nós temos, no exemplo que vocês estão vendo, uma placa de trânsito pare, e o pare ao lado, que podia ser também escrito numa letra cursiva com lápis no caderno, pare. A palavra é a mesma, certo? Mas é muito diferente, vocês concordam comigo, né? Na placa pare tem o tamanho, tem uma fonte, tem a cor, né? O vermelho tem um formato. Então, semiótica são todas essas modalidades em torno da linguagem escrita, né? Muitas vezes, mas não só a linguagem escrita, são gestos, a entonação da linguagem oral, enfim, muitas multimodalidades, né? Multissemioses. Então, o contexto da pesquisa se dá num curso de formação continuada para professores de uma rede municipal de ensino parceira do grupo de pesquisa do qual eu fazia parte, que era o grupo coordenado pelo professor Anderson Carnim, de uma cidade situada na região metropolitana de Porto Alegre. E também o contexto era de pós-pandemia, o regresso desses estudantes, né, para a escola. Também vale mencionar aqui que a minha pesquisa também foi cortada assim pela pandemia, o que acarretou inclusive atrasos para a geração de dados, né? Falando em dados, como é que se estrutura o meu trabalho? Eu pesquiso uma corrente que é o ISD, Interacionismo Sociodiscursivo, de um cara chamado Broncar, que ele pesquisa as produções linguageiras em situações de trabalho. E ele divide em 4, tá? Trabalho representado, trabalho prescrito, trabalho real e trabalho interpretado pelos observadores externos. Então, o trabalho representado nada mais é do que o que o profissional diz sobre o seu trabalho. Nesse caso, a professora participante do meu trabalho, né, da minha pesquisa, que participou do curso de formação continuada, o que ela diz sobre o trabalho dela, né, em sala de aula, em aulas de português, com a semiótica. Trabalho prescrito é o que a BNCC prescreve, e também preparação conjunta de aulas, que tem a centralidade na semiótica. Conjunta porque eu e ela preparamos juntas, tá? E aí o trabalho real são as gravações dessas aulas em que o plano de aula foi colocado em prática, e o trabalho interpretado pelos observadores externos nada mais é do que o nosso olhar de pesquisadoras, né? Então, elaboração de categorias que nós criamos para analisar esses dados gerados, tá? Então, eu criei, e aí também análise dos dados, eu criei 4 categorias, mas eu trouxe aqui o trecho, apenas um
uma categoria para vocês verem do trecho da entrevista com a professora. Então, é a categoria chamada Avaliação da Professora sobre sua compreensão do que é análise semiótica. Então, ela vai dizer, sei lá, por aí, não sei se me expliquei, eu posso estar falando uma grande besteira. Estou errada em dizer que seria uma semiose também, a leitura do espaço? Então, a partir do Broncar, né, do ISD, ele também oferece uma análise para interpretar o texto, né, que é a arquitetura textual. Então, a partir da arquitetura textual de Broncar, eu vou ali analisando, né? É um discurso implicado, porque a professora se coloca, se implica no discurso, né? Eu, mesmo que seja com a omissão do pronome pessoal eu, né? Discurso, relato interativo, porque os verbos estão na maioria no pretérito perfeito. Aí também dá para, na análise, dá para perceber que ao longo da interação a professora vai ficando mais segura em relação ao que é análise semiótica. E aí a preparação da aula em conjunto tá uma atividade só, tá? A aula é muito maior, mais do que uma aula, inclusive, né? São 2 aulas. Mas aí eu peguei essa atividade para vocês entenderem mais ou menos o que a gente faz. Essa é uma imagem de um artista visual turco, que, enfim, não me vem à memória agora o nome dele, depois, quem se interessar, eu posso enviar o nome dele. Aí a gente perguntou oralmente, né, a professora perguntou oralmente para os alunos de 1 ao 8º ano quais as diferenças observadas entre a menina da esquerda, a menina da direita, o que podemos dizer sobre o fundo da imagem, o que ele revela, o que a menina da esquerda está segurando, o que a menina da direita está segurando, o que isso revela sobre a vida delas, quais as cores da imagem, o que podemos dizer sobre a escolha das cores. O ângulo da imagem é o ângulo normal, ou seja, o ângulo posicionado na altura dos olhos. Por que você acha que foi esse o ângulo escolhido? Como você imagina ser a vida da menina da esquerda? Como você imagina ser a vida da menina da direita? O que as meninas têm em comum? Essas meninas poderiam ser brasileiras? Justifique. Aí essa aula foi dada no mês de outubro de 2022. Então, dia 12 deste mês comemora-se o Dia das Crianças no Brasil. Você acha que há o que comemorar? Por quê? Aí, algumas considerações preliminares. Dá para perceber, né, pelos dados, enfim, por tudo que a gente pesquisou, que os cursos de letras não preparam futuros professores para o trabalho com análise semiótica, que é bem o que a nossa colega agora falou, que vem um documento de cima para baixo e a gente tem que, né, lidar, os professores têm que lidar com isso. Então, por isso que os cursos de formação continuada são tão importantes, né? Cursos de formação continuada que contemplem o tema da análise semiótica, né? E também tem uma questão muito importante, muito interessante, que ao falar sobre o seu trabalho, a professora confronta as representações que ela possuía acerca das suas atividades de trabalho e as atuais. E a reflexão, essa reflexão... Laura, Oi? você tem 2 minutos a partir de agora. Tá, obrigada, Josi. E essa reflexão pode ser indício de uma tomada de consciência e pode ser que haja uma reconfiguração do seu agir. Tipo psicanálise, sabe? Quando tu vai falando, assim, através do agir linguageiro, vai se dando conta de certas coisas. Esse processo pode supostamente provocar o desenvolvimento profissional. E realmente a gente percebe na entrevista da professora, aqui eu não trouxe toda a entrevista, né? Mas a professora, ao final, se dá conta, então eu acho que eu já trabalhava análise semiótica, mas eu não sabia que era esse nome. Ela fala assim. Enfim, vou parar de compartilhar aqui com vocês. Laura, nós que te agradecemos. Queremos aproveitar esse momento para abrir para perguntas. Não sei se temos perguntas aqui no presencial. Eu tô com inveja de vocês que estão aí juntos. Oi, Laura, tudo bem? Tudo bem, Isaías? E olha, quando eu cheguei aqui na Unicinos, me veio o sentimento do nosso mestrado junto, Ai, de tomar sim. chocolate quente de manhã aqui. Era tão gostoso, né? Sim, nossa, todo esse sentimento voltou. Hoje eu achei um pouco solitário aqui, mas aqui dentro tem bastante gente. E falar do teu trabalho, que legal essa parte de análise semiótica, né? Eu acredito que realmente, talvez na nossa formação, a gente precise de um espaço para
conversar sobre isso, ter mais letramentos nessa perspectiva semiótica, porque conversa muito com a perspectiva do letramento, né? Entra muitas habilidades de linguagem e tu traz algumas perspectivas de ler a imagem e tá lendo também de uma perspectiva psicanalítica, né? Que eu acredito que seja interessante, mas ainda para além disso, pensando na imagem que foi ofertada ali aos estudantes, né? Quando a gente trabalha com essa questão de visualidade, letramento visual, tudo isso entra em contexto e essa imagem que tu traz ali, que os professores também colocaram, então, em situações de aprendizagem, também traz aspectos de letramento cultural, né? Identificar se o estudante consegue entender o que essas imagens, essas duas versões de meninas dizem a eles, né? E coloca o próprio estudante ali e tendo que se impor e trazer o que ele compreende sobre essas situações. Então, não é só semiótica também, se for parar para pensar, né? É semiótica, cultura, é letramento, tudo isso acaba entrando em contexto. E já que tu também tem trazido essa formação de professores como um ponto de partida importante para que a gente consiga compreender mais aspectos sobre semiótica no nosso trabalho, além da formação de professores, tu teria alguma dica para nós, professores, nos atualizarmos sobre semiótica, talvez colocarmos mais ela em prática na sala de aula? E parabéns pelo trabalho. Ai, obrigada, querido, muito obrigada. Ai, que saudade de ti, Isa. Então, Isa, eu acho assim, ó, que é muito legal ler sobre semiótica social, porque eles trazem assim a gramática visual, sabe? Esses autores. Então é bem legal, eles trazem dicas assim de como analisar filmes, como analisar vídeos, como analisar, porque assim, ó, gente, vamos pensar, às vezes a gente trabalha uma notícia com os alunos e a gente não dá muita bola para a foto que está ali, né? E que tem tudo a ver. A Júlia, né? Eu até falei disso com a Júlia antes, né? Então, é muito importante, sim, eu trabalho um livro e não dá muita bola para as imagens. No curso de formação, a gente percebeu, nosso grupo, que as pedagogas que participaram do curso de formação, elas estavam mais atentas às questões de semiótica do que o pessoal das letras, né? Então, é uma autocrítica, assim, que eu faço a nós, assim, né? Então, realmente, eu acho que cursos de formação continuada são essenciais, mas se não tem, né, como, também dá para seguir perfis de semioticistas. Eu gosto muito da Lilia Schwartz, né? Ela é uma historiadora que ela lê muito as imagens, ela tem perfil no Instagram e ela sempre faz a leitura das imagens, assim, que estão na mídia. Enfim, a Júlia acho que pode dar mais dicas que eu até. Eu até gostaria de acrescentar, Laura, que essa formação, como eu posso dizer, essa falta de ensino a interpretação de imagem, de texto, vem se refletindo na decadência educacional brasileira. E, assim, os números estão aí, do PISA, E outra coisa que eu gostaria de citar, não é só no ensino básico também. Em muitos concursos, o que mais pega os concurseiros é isso também. Não, com certeza. Não, e nós somos bombardeados por imagens, né, diariamente, assim, as mídias digitais, enfim. Enem também é outro que... O Enem explora bastante nas questões, né, as tirinhas, que é já um clássico, né, do nosso trabalho, enfim, que as tirinhas é uma coisa que os professores já estão mais atentos, assim, até porque se pede mais em concursos como o Enem. Mas, com certeza, tem muito que explorar. Com certeza, um trabalho super relevante, Laura. Nós te agradecemos pela tua contribuição e participação. Muito obrigada, Josi. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.